Glória a Deus, eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você hoje. Eu confesso que essa mensagem que na segunda-feira veio ao meu coração, eu acho que 30 anos de evangelho, nunca na minha vida eu ouvi, Julie, com uma mensagem sobre esse tema, sobre esse texto. É aquele texto que a gente às vezes passa despercebido na Bíblia e na leitura que a gente faz anual, mas que em algum momento a gente pega e quando olha para ele de uma forma mais atenta, a gente vê uma riqueza de um texto incrível. E eu me desafio a dizer para você que talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre esse texto que eu vou pregar hoje. É isso aí, não é muito comum não. Mas Deus falou comigo e eu quero falar com você, amém? Então abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no livro de Números no capítulo 27. Números, capítulo 27. Eles vão botar no telão, a partir do verso 1. Eles vão acender as luzes aí da igreja, para que você possa ler na sua Bíblia. Isso. Amém. Glória a Deus. Isso. Amém. Diz assim a minha tradução: aproximando-se as filhas de Zelofeade, repita comigo, Zelofeade. Que nome bonito, hein, gente? Olha aí que coisa linda. A gente vai falar sobre as filhas desse cara hoje aqui. Quem já tinha ouvido falar sobre as filhas dele? Levanta a mão aí. Filha de Zelofeade, já tinha ouvido? Oh, coisa boa. Isso aí. Parente de vocês? Conhece? Não? Filha de Zelofeade. Vamos lá. Aproximando-se as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, neto de Gileade, bisneto de Maquir, trineto de Manassés, pertencia ao clã de Manassés, filho de José. Os nomes das suas filhas eram... Eu vou usar uma outra tradução aqui que eu peguei numa outra Bíblia. Macla. Não está aparecendo ali, né? Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro diante de Moisés, do sacerdote Eleazar e dos líderes de toda a comunidade e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Porque o nome do nosso pai deveria desaparecer do clã por não ter tido filhos. Dê-nos propriedade entre os parentes do nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse: as filhas de Zelofeade têm razão. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas, e lhes passará a herança do pai. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filhos, transfiram a sua herança para a sua filha. Se ele não tiver filha, dê a herança aos seus irmãos. Se não tiver irmãos, deem-na aos irmãos do seu pai. Se ainda o seu pai não tiver irmãos, dê a herança ao parente mais próximo do seu clã. E essa será a exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e em graça nessa noite pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, que os exemplos dessas mulheres e desse homem chamado Zelofeade possa servir, ó Deus, dentro dessa nossa caminhada existencial de fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. As filhas de Zelofeade é o tema da mensagem de hoje. E essas 5 mulheres que eu li o nome delas ali, que eu não me atrevo sem olhar, citar o nome dessas mulheres, elas tiveram um papel fundamental na subsistência do nome da sua família e, sobretudo, do seu pai. Para você entender todo o contexto, Deus havia determinado a saída do povo do Egito
para Canaã, e o povo saiu. E quando o povo começou a caminhar no deserto, algum tempo depois, Deus determinou que Moisés enviasse os 12 espias à terra prometida, e eles foram à terra prometida, voltaram, trazendo um relatório sobre a terra. 10 desses espias trouxeram um relatório negativo. 2 espias, Josué e Calebe, trouxeram um relatório positivo, dizendo que a terra era boa e que realmente mana leite e mel. Houve uma briga e os 10 representantes tentaram levantar um motim contra Moisés e Arão, inclusive fazendo com que o povo suscitasse, inclusive, o desejo de apedrejar a Moisés. Naquele momento, Deus se levanta na tenda do encontro e determina que todos, iriam pagar por aquilo que haviam feito de desconfiar do Senhor. E 40 anos se passaram, até que agora o povo está diante da conquista da terra prometida, e Deus resolve fazer um censo, uma contagem do povo, para que pudesse ver as 12 tribos de Israel, a quantidade específica de cada habitante dessa uma tribo de Israel, das 12 tribos, e através desse censo poder dividir a terra, para saber com que parte da terra qual tribo iria ficar. E o critério que Deus determinou que Moisés utilizasse era um critério de sorteio. Lembrando que Calebe foi um daqueles, além de Josué, que trouxe o relatório positivo e foi o único que não participou desse sorteio. E aí Deus havia determinado, através de uma lei, que cada homem ficaria com uma parte da terra. E dependendo da tribo que ele fizesse parte, não poderia vender a sua terra para outra tribo, para que nenhuma tribo pudesse ser mais fortalecida do que outra. Ou seja, só poderia vender para a mesma tribo, para que a divisão da terra sempre permanecesse dentro da mesma tribo que Deus havia distribuído. Com isso, Deus também determinou que na morte, do pai, do patriarca, iria ficar com toda a herança o seu filho homem. Repita comigo, o seu filho homem. Isso, o filho homem. Essa era a lei. Deus havia determinado que assim deveria ser feito. Só que o que aconteceu? Quando foi feito esse censo, e quando Moisés começou a distribuir a terra, eles não haviam conquistado, eles haviam determinado quem iria ficar com qual parte da terra. Surgiu 5 mulheres, 5 jovens, filhas desse homem chamado Zelofeade. Zelofeade, ele havia morrido no deserto, e ele não tinha nenhum filho homem. E essas mulheres, segundo a lei que havia sido determinada por Deus, não deveriam ter direito a absolutamente nada. Elas viveriam de favores da sua família para o resto da vida delas. Provavelmente, se os familiares próximos não quisessem usar de bondade e de benevolência para com elas, provavelmente essas mulheres deveriam, de alguma forma, mendigar ou se prostituir para a subsistência. E foi nesse contexto que essas 5 mulheres, que essas 5 jovens, filhas de Zelofeade, elas deveriam, segundo uma ordem natural, se apresentar aos 70 líderes e peticionar para que pudesse, de alguma forma, ser resolvido. Se esses 70 líderes não conseguissem chegar a uma solução, eles deveriam levar o caso ao sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote não pudesse resolver, deveria ser marcada uma audiência com Moisés, para que então Moisés pudesse estabelecer um veredito. Mas o texto diz que logo que Moisés determinou que as tribos fossem divididas de acordo com a faixa de terra, essas 5 jovens se posicionaram e foram diretamente falar com Moisés, exigindo de Moisés um parecer sobre a situação delas. E elas levam um argumento, Julico, dizendo: o meu pai, ele não se juntou com os filhos de Corá no meio do caminho, profanando contra o nome do Senhor. Ou seja, o meu pai foi um homem de bem. E nós entendemos muito bem aquilo que o Senhor determinou. Porque ele determinou que se um homem morresse, se um pai morresse, o filho homem deveria assumir. E a gente entende, respeita a lei,
que está determinado dessa forma. Mas nós queremos que o Senhor também entenda que nós somos 5 mulheres que, de alguma forma, vamos ser prejudicadas nessa situação. E aí a gente vê o posicionamento de 5 mulheres que fizeram a diferença na história. Essas mulheres aqui, elas tiveram uma atitude numa sociedade paternalista, onde toda a cultura era voltada para a figura do pai, segundo os moldes de uma paternidade. E o texto diz que a primeira coisa que essas mulheres fizeram foi procurar quem poderia resolver o problema delas. Elas não foram no Facebook, no Instagram, elas não fizeram um motim, fizeram cartazes, elas não tiraram a roupa, ficaram pelada, fazendo passeata e reclamando e, de repente, fazendo um movimento contrário àquilo que já havia sido determinado por Deus. Não, não foi isso que elas fizeram. Elas, de uma forma ordeira, elas se posicionaram de uma forma clara e objetiva diante de Moisés. Elas foram direto à tenda do encontro, não conversaram com os 70 líderes, não foram ao sumo sacerdote, se apresentaram diante de Moisés reivindicando um direito que não era delas. Elas não tinham nenhum direito, porque Deus havia determinado. E isso chama demais a minha atenção, queridos, porque observe, se você tem uma lei que determina como deve ser feito, mas ainda assim, de alguma forma, diante dessa lei, você resolve argumentar, você resolve questionar, você resolve de uma forma ordeira pedir para que possa ser revisto essa situação. E foi exatamente isso que aconteceu na vida, na história dessas mulheres. Moisés, sendo o líder da congregação, poderia de bate-pronto, Arquimedes, dizer: não, eu não vou nem ouvir vocês, porque a Bíblia é clara, ou seja, o rolo é claro em dizer que é um filho homem e não filhas mulheres. Então, se está escrito na lei, se Deus já falou, então não tem o que dizer. Mas um líder de verdade, ele sempre tem a capacidade de ter a sensibilidade. E nesse exato momento a Bíblia fala que Moisés, que poderia ali sentenciar de uma negativa o pedido dessas 5 mulheres, ele resolveu consultar ao Senhor. Moisés, ele tinha o poder de dizer sim e não, mas ele disse: o que essas 5 jovens estão pedindo faz todo sentido. E ele resolveu consultar o Senhor. Juliana, diante de uma lei determinada pelo próprio Deus, essas mulheres, elas se colocaram numa posição não contrária a Deus, mas de um pedido a Deus. E eu queria, você como advogada, que sabe muito bem o que é isso, o que uma decisão contrária a essa lei poderia acarretar na história, numa jurisprudência, é isso? E foi exatamente isso que aconteceu. Porque o texto diz que Deus disse: essas mulheres têm razão, então nós vamos acrescentar a lei. E a lei foi mudada. Ao ponto de Josué, quando termina de conquistar a terra, citar o nome dessas 5 mulheres. Queridos, você tem noção que quando Moisés fez o pronunciamento dizendo que cada família, que cada tribo ia ficar com cada faixa de terra, essas 5 jovens, quando ouviram isso, o pai delas já havia morrido. Elas não tinham nenhuma perspectiva, elas não tinham nenhuma chance, nenhuma esperança, mas elas resolveram se posicionar, mesmo contrário às certezas de que elas não tinham direito. Você imagina elas conversando: nós vamos lá falar com Moisés. E aí, você imagina, Galotinho, elas conversando com pessoas da mesma congregação. As pessoas vão dizer: vocês estão ficando maluca? Existe uma lei que determina como tem que ser feito. Vocês têm noção do que vocês estão pedindo? Vocês querem que a lei seja mudada? Vocês querem que Deus mude de ideia? Tem muita coragem para isso, não tem, Tadeu? Tem que ter muita ousadia, tem que ter muita convicção de quem se é e daquilo que se quer,
daquilo que se busca. Mas foi isso que essas mulheres fizeram. Elas se colocaram numa posição de reivindicar para que o nome do pai delas não fosse esquecido. Porque no texto, quando elas reivindicam diante de Moisés, elas dizem para Moisés: por que que o nome do nosso pai precisa ser esquecido na história? Só porque ele não teve filhos homens? Se o nosso pai não profanou o nome do Senhor, enquanto os filhos de Corá e muitos da congregação fizeram. O nosso pai, ele permaneceu firme diante do Senhor. E quando Moisés ouviu isso, ele teve sensibilidade, queridos, de dizer: elas não têm direito algum. Mas o que essas jovens estão falando faz todo sentido. Quando eu ouço essa história, eu penso em situações na minha vida que eu achei que não tinha mais jeito, que eu tinha certeza, porque tudo que estava diante de mim determinava que era o fim, que acabou, que não tem mais jeito, que inclusive é impossível, porque a porta já foi fechada, porque já foi determinado, porque foi colocado um ponto final. E aí eu pego 5 mulheres como essa, que dizem para mim: não é porque foi determinado no passado de um jeito, não é porque muita gente teve uma sentença, Juliana, que a minha sentença vai ser como a dos outros. A minha pode ser diferente. Por quê? Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Porque eu tenho uma atitude. Porque eu vou me posicionar de uma forma diferente. Eu me lembro que quando eu era jovenzinho, o Galtinho, às vezes eu queria fazer coisas com os amigos, em festas e em lugares. E eu falava para minha mãe, que me criou: olha, meus amigos vão. E ela falava assim para mim: você não vai. E eu falava assim: mas por que eu não vou? E ela dizia para mim: Ellen, você não vai e acabou. Ela tinha os motivos dela, mas eu tinha os meus. E eu dizia para ela: mas todo mundo vai. E ela me chamava: vem aqui. E ela ficava pertinho assim, nariz com nariz. E ela falava assim: como que é seu nome? E eu tinha que falar o meu nome: Rafael. Como que ela não soubesse. E ela dizia: seu nome não é todo mundo. Então não é porque todo mundo tem uma sentença que essa sentença vai ser a minha. Não é porque todo mundo tentou e não conseguiu que eu não vou conseguir. Não é porque na vida de todo mundo deu errado que na minha vai dar errado. E nós vemos essas 5 mulheres, que eu quero falar sobre elas aqui. Maclã, a primeira. Você está grávida e olha aí, Maclã. Um bom nome para você dar. Maclã. E o que Maclã quer dizer? O seu nome no original significa confiança. Então Maclã significa confiança de uma mulher no seu propósito. A confiança em si mesma. De que mesmo diante de situações desfavoráveis, tudo pode ser revertido. Em Marcos, no capítulo 9, aquele pai daquele menino que se decepciona, diz para Jesus que não tem mais fé suficiente. Jesus diz para ele: se tu creres, tudo é possível ao que? Então diga para quem está do seu lado: se você crê, tudo é possível. É fácil a gente às vezes falar, difícil é a gente acreditar. Porque o nome dela, Maclã, significava confiança. E será que a gente realmente tem essa confiança? Primeiro em Deus. Assim como Davi no Salmo 125, ele disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem.
Então vamos voltar. Alguns estudos dizem, Julico, que Davi, quando escreveu o Salmo 125, ele estava sentado na varanda do seu palácio, diante do Monte Sião. Eu tive lá. Porque dali, da onde era o palácio dele, tem ruínas lá até hoje. Você olha para frente, tem o vale do Cedron, do Cedro ali, que desce, e do outro lado nós temos os montes de Sião. Então Davi, ele resolveu, quando estava sentado na varanda do seu palácio, falar sobre confiança em Deus. E ele resolveu, ao falar sobre confiança, usar como exemplo alguma coisa tangível, palpável, mensurável, que estivesse diante dos olhos dele, para que pudesse testificar aquilo que ele estava falando. E não existia nada maior do que os montes de Sião que estão ali há muito tempo e até os dias de hoje. E Davi, olhando para aqueles montes que não se movem e que são grandiosos, ele disse: os que confiam no Senhor são como isso daqui, ó. São como esses montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu pergunto para você, quantos confiam no Senhor? Levanta a mão. Mas você, assim como os montes de Sião, se abala quando a porta fecha? Porque dizer que confia é uma coisa. Agora, ter atitudes de se abalar é outra. E quantas são as vezes que a gente diz que confia, mas quando alguma coisa acontece, a gente se abala. Meu Deus, já era, acabou. Agora não tem mais jeito. E Davi fez questão de dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam facilmente. Eles permanecem para sempre. Essa mulher aqui, que marcou o nome da história, Maclã, que é pouco falada na Bíblia, ela determinou a história de toda a sua família. Provavelmente ela era primogênita, porque é citada primeiro, e todas as vezes que o nome é citado na frente de outros nomes, isso quer dizer que ou essa pessoa, ela ocupava um lugar de liderança ou era mais velha. Por exemplo, no início da jornada de Paulo, por exemplo, quando Paulo começou, veio da Arábia, e ele começou as viagens missionárias junto com Barnabé. A Bíblia fala Barnabé e Paulo. Barnabé e Paulo. Porque Barnabé era líder de Paulo. Depois, quando ele passa a caminhar com Silas, a Bíblia fala Paulo e Silas. Assim como Pedro, Tiago e João. Determina uma posição de liderança ou de primogenitura, no caso de serem irmãs. Então, provavelmente, essa mulher, Maclã, que o nome quer dizer confiança, ela ocupava a primogenitura. E o pai ou a mãe, que não é citada aqui, resolveu dar esse nome a ela. E aí você para pensar, porque esse nome não foi dado depois dessa atitude, foi antes. Só que ela fez jus ao nome que foi dado a ela. Porque o nome dela, Davi, representava ou significava confiança. E ela realmente confiava no Senhor. E depois de confiar no Senhor, ela confiava nela mesma. Porque ela confiava de que mesmo diante de situações contrárias, era possível reverter. E você? Eu perguntei se você confia no Senhor. E agora eu quero perguntar para você, você confia em você? Você realmente acredita naquilo que você carrega? Você acredita em quem você é? Você acredita no seu potencial? Ou você, quando olha para as pessoas, você sempre se vê de uma forma menor do que os outros? Você sofre miopia espiritual. Você sempre está olhando as pessoas de baixo para cima, porque você sempre se acha inferior. Você sempre se vê de uma forma, sabe, pequena diante dos outros. Não sei se você já teve a curiosidade de saber o que o seu nome significa. Quem aqui já teve essa curiosidade? Será que você faz jus ao que o seu nome significa? Seu nome quer dizer o que, Davi? Você sabe? O amado. Ele é amado, Ellen? A esposa disse que é. Glória a Deus, né, gente?
A segunda filha, Noa, aquela que não se detém. Se a primeira era confiante, essa não se detém. Isso quer dizer que é o quê? Perseverante. Ninguém consegue detê-la. Constante. A perseverança fazia parte da vida dela. Provavelmente, quando elas se reuniram e disseram, olha, a gente vai falar com Moisés, porque tudo bem que tem uma lei, mas nada impede da gente tentar. Porque certeza você não tem, mas confiança você tem que ter. Sim ou não, gente? Nada impede você de tentar. E tem gente que nem tenta, queridos. A gente acha que o fracasso, ele acontece na vida das pessoas que perdem. O fracasso verdadeiro, Fernanda, não acontece na vida de pessoas que fracassam. O fracasso verdadeiro acontece na vida de pessoas que sequer tentam. Porque as pessoas que tentam, elas têm uma possibilidade de ganhar. As que não tentam, elas têm a certeza. Elas têm a convicção de que a vida não vai mudar. E como você já deve ter ouvido em minhas mensagens, o fracasso, ele sempre vai querer companhia. Não tenta não, fica aqui comigo. Não, porque se você, olha, está em crise. Menino, você não está vendo aí o mercado? São as pessoas que não querem sair da zona de conforto. E por isso, de alguma forma, elas vão gerar esse mesmo sentimento em você. Os medrosos, eles morrem várias vezes antes de chegar à sua morte. Os valentes, eles só morrem uma vez. Os medrosos morrem de medo, morrem de frio, morrem de fome, morrem de tudo. Ah, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de frio, eu estou morrendo de medo. É gente que está morrendo de tudo. É gente que tem medo até da sombra, da própria sombra. Noa, aquela que não se detém, perseverante, ninguém pode parar, não desiste, tem o quê? Tem foco. Querido, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem que consegue vencer Davi? De quem não desiste nunca? Qual é o inimigo que vai conseguir vencer de alguém que não desiste nunca? Eu conheci uma pessoa, uns anos atrás, Juliana, que ele se abatia, ele ocupou uma posição social, ele se abatia diante de notícias ruins, mas 2, 3 dias depois o cara estava em pé de novo, e você olhava para ele e você falava assim, cara, e ele liderava, e aí vinha situações que abatiam ele, mas depois novamente ele, era como aquele símbolo da mitologia grega, uma fênix, ele estava sempre ressurgindo, e ele estava sempre de alguma forma mostrando de que por mais que a situação viesse a abater no primeiro momento, no segundo momento, ele se levantava e dizia, não, eu vou tentar mais uma vez. E quem consegue vencer de quem não desiste? E quem consegue deter quem é determinado e constante? Salomão em Eclesiastes 9 diz que não são os mais velozes que ganham a corrida. Não são os mais fortes que têm o braço levantado. Se não são esses, quem são? São aqueles que não desistem. São aqueles que não desanimam. São aqueles que verdadeiramente acreditam. Tem uma história, não sei se é verdade, do Albert Einstein, que tentou 1000 vezes fazer a lâmpada, uma coisa dessa. É um negócio desse, né? Quem era? Thomas Edison. Aí perguntaram para ele, mas vem cá, você tentou 1000, foi 1000 vezes? Uma história dessa aí. Aí ele foi e falou assim, não, eu não fracassei 1000 vezes. Alguma coisa assim. Eu só aprendi 1000 vezes uma maneira de não conseguir dar certo. A gente acaba percebendo que tudo tem a ver com a nossa percepção. Porque pouca coisa a gente aprende com a vitória, querido. A vitória coloca o louros sobre a nossa cabeça e nos faz celebrar, mas a derrota nos faz refletir. Aonde que a gente errou, aonde que a gente precisa melhorar. Bernardinho, no livro dele, quando ele fala sobre os sucessos que ele conseguiu com a seleção brasileira de vôlei, todos os anos que ele conseguia ser campeão, ele dizia, no ano que vem a gente vai começar a treinar 1 hora mais cedo. E aí os atletas falavam, mas a gente agora é campeão. Por isso mesmo, o perigo é a zona de conforto. O perigo é quando você está numa posição
confortável. Eu diria que foi isso que aconteceu com o Neymar. Porque Neymar estava no Barcelona, querido. O pau estava quebrando. No Barcelona tinha os melhores. Então, todo dia ele precisava exigir dele o melhor dele. Aí ele foi para o Paris Saint-Germain. Lá, ele era rei. Todo mundo jogava em função dele. E aí chega um momento que você já não tem mais aquele senso de responsabilidade e competitividade. E aí você estagna. Então as lutas e dificuldades que nos tiram da zona de conforto, elas têm como objetivo também tirar o nosso melhor. É igual o dentista. Quando chega lá um camarada com siso atravessado assim, o cara olha no raio-x e fala, isso aqui vai me dar um trabalho. Mas aquilo ali vai exigir dele uma habilidade que talvez há muito tempo não tenha se exigido. E depois que ele consegue com muita dificuldade, ele fala assim, rapaz, é verdade. Não é que eu sei fazer mesmo esse negócio. E essa mulher aqui chamada Noa, aquela que não se detém. E você? Você é daqueles que começa e logo diante de uma dificuldade você para. Uma irmã falou terça-feira para mim. Falou para mim, pastor, toda vez que você fala de academia, você me faz um mal. Eu falei, eu? O que é isso, irmã? Não, porque eu sou daquelas que pago logo 1 ano de academia. Eu falei, você pega aquelas promoções que o pessoal da academia bota? Pois é, eu caio naquilo. Eu só vou 3, 4 vezes. Se você já caiu, não ria, não se denuncie, por favor. Aí eu falei, irmão, então não vou falar mais não. Não pode falar, pastor, eu estou falando aqui agora, se ela estiver aqui. Você é dessas pessoas que começa as coisas e não termina? Você começa um livro, não termina. Você começa um curso de inglês, não termina. Você entra na academia, não termina. Você entra para fazer qualquer curso, você não termina nada. Você começa tudo, mas não tem constância na sua vida. Não tem foco. Logo para. E o texto diz que Noa, aquela que não se detém, não adianta, ela não se embaraça nos negócios dessa vida. A terceira, Ogla, aquela que não anda com os pés amarrados, tem atitude, decisão. Não adianta, querido, você ser confiante se você não tem uma decisão, se você não se posiciona diante de coisas que você quer. Essa mulher ensina pra gente que o futuro dela já estava pragmatizado, mas ela falou assim, eu vou ter atitude. Quem sabe as irmãs disseram, vamos falar com os 70 líderes, vamos falar com o sumo. Não, a gente vai falar direto com quem resolve. Nós vamos falar com Moisés. Ela teve atitude. A quarta, Milca, aquela que tem autoridade. Olha os nomes que o camarada deu para as filhas dele. Ele não teve filho homem, mas eu acho que nem precisou, porque não fez falta. Glória a Deus, porque as mulheres deram conta, irmão, do recado. Porque tem muita gente que tem uns filhos que são uns bananas. Essas mulheres aqui são mulheres de verdade. São mulheres que não esperou, cara. Foi para dentro. Teve atitude. Nasceu para governar. Milca, aquela que tem autoridade. Lucas 10, 19 diz, eis que eu vos dou. Jesus que falou. Eis que eu vos dou poder e autoridade. Se você recebeu a autoridade de Deus e você não assume e não utiliza essa autoridade, lamentavelmente o fracasso não vai acontecer. Ele já aconteceu na sua vida, querido. Provérbios diz, se você se mostrar fraco, tem algumas traduções que chama de frouxo, mas não sou eu, é a Bíblia. Se você se mostrar fraco no dia da luta, a sua força será pequena. O texto diz que essa mulher aqui, ela teve atitude. Quantas vezes a gente ouve uma palavra aqui?
Essa palavra enche o nosso coração de fé, Glautinho. E a gente sai cheio de certeza. Não, eu vou, agora vai mudar. Eu entendi que foi me dada autoridade. E aí quando sai, o passarinho pega essa palavra e você, é difícil, né? Não, porque para mim é muito difícil. Para você tudo é muito difícil. Para os outros é fácil. Aí você olha as pessoas à sua volta conseguindo. Aí você fala assim, fulano tem esquema. Ciclano tem parada errada. Tem alguma coisa. Porque não é possível. Não tem, é atitude. Eu estou falando de mulheres que mudaram uma lei que Deus havia determinado. Eu estou falando de mulheres que criaram uma jurisprudência, porque a partir desse momento na história, todas as vezes que uma família não tinha filhos homens, as mulheres que recebiam por herança. Você tem noção de que antes delas, ninguém tinha direito, mas a partir de um posicionamento delas, tudo se tornou diferente? Um novo convertido, porque o novo convertido, Glautinho, faz pergunta bacana. São aquelas perguntas interessantes, nos fazem pensar. Aí um novo convertido falou assim para mim, eu acho que Deus não é justo. Ele falou para mim. E eu falei, por quê? Ele falou, porque assim, eu nasci numa família pobre, meu pai não tinha dinheiro nenhum. Pô. Olha fulano, nasceu numa família, o pai dele, pô. O pai dele com dinheiro. Por que Deus botou ele para nascer na família do pai dele e me botou nessa família que meu pai não me deu nada? Aí eu falei, rapaz, né, que faz sentido? Eu falei, cara, eu não tinha parado para pensar nisso? É verdade? Ih, rapaz, é verdade. Aí eu disse para ele assim, mas talvez o pai dele tenha feito o que seu pai não fez. Trabalhou para que você pudesse experimentar. Então, se o seu pai não trabalhou para que você tivesse um conforto na sua vida, você pode reclamar, ou você pode trabalhar para que o seu filho não passe pelo que você passou. Sim ou não? O que você não pode é dar desculpa. Aí ele falou, Observe que sempre é mais fácil para a gente, queridos, reclamar, murmurar. E por último, Tirza. Olha aí que nome lindo. Tirza, vem cá. Tem alguma Tirza aqui? Não, né? Pelo amor de Deus, sangue de Jesus. Tirza, aquela que tem o favor de Deus. Meu Deus do céu. Se você tem confiança, se nada te detém, se você não anda amarrado com os seus pés, se você tem autoridade, é claro que o favor de Deus virá sobre a sua vida. Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Essas mulheres, elas alcançaram o favor de Deus, queridos. Por quê? Porque elas eram melhores? Não, elas eram filhos de um camarada que você nem conhecia. Só esse pessoal aqui que é parente deles, Zelofeade. Esses três aqui. Você nunca ouviu falar. Mas a partir de hoje, a história de alguém desconhecido mudou a história de pessoas. E você? Que talvez seja considerado o menor da sua casa, mas que pode mudar o futuro das próximas gerações. Através de um posicionamento, através de uma atitude, através de uma reivindicação, através de um pedido justo, legítimo. Direito não tinham, mas clamaram por misericórdia diante de Deus, de uma forma justa, de uma forma objetiva. E o texto diz que o próprio Deus disse, essas meninas têm razão do que elas estão pedindo. É legítimo o que elas estão pedindo. E Deus resolveu conceder a elas o pedido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quero orar com você, porque eu creio que o Senhor colocou essa palavra no meu coração. A gente prega muito sobre homens aqui, sobre Davi, a gente prega sobre os profetas Elias, Eliseu, a gente prega sobre Moisés, Arão. Hoje nós estamos falando sobre 5 mulheres que fizeram a diferença, que nos inspiram, que nos motivam, sabe? Que falam para nós que é possível, mesmo contra uma determinação do próprio Deus, porque quando se quer, se pode. Para elas foi fácil,
Por quê? Porque elas fizeram aquilo que precisava ser feito. Para os outros, não, é difícil. Como é que eu vou convencer? Moisés nem vai me receber. Você vê o texto dizendo isso? Não. O que você vê são mulheres tendo atitude e as portas sendo abertas. Porque a partir do momento em que você se posiciona, o mar se abre. Mas o mar não se abre antes que você se posicione. O texto diz que quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles olharam para trás, Faraó estava vindo. Faraó estava vindo com o exército deles. E aí eles olharam para Moisés. Moisés, o que nós vamos fazer? Moisés olhou para o Senhor e falou: Senhor, o que nós vamos fazer? E o Senhor falou: por que vocês estão olhando para mim? Diga ao povo que marche. E aí, Deus mandou abrir o mar? Não. Deus mandou eles fazerem o quê? Ter atitude. Depois que eles tiveram atitude, o mar se... Mas primeiro tem que ter... Se você não acreditar em você mesmo, quem que vai acreditar? Ninguém pode acreditar mais que você. Diga para quem está do seu lado: ninguém pode acreditar mais que você. Sabe, a gente está nesse período de Olimpíadas e a gente acaba vendo uns rios aí de alguns atletas que antes da prova de alta performance, alguns deles estão naquele momento de concentração. O Cristiano Ronaldo já fazia isso muito diante das faltas que batia, dos pênaltis, sabe? E tem alguns que resolvem fazer a leitura labial, interpretando o que eles estão falando. Se você botar no YouTube ou no Instagram, você vai ver o Cristiano Ronaldo diante de desafios, de faltas a longa distância. E aí ele para e se concentra e ele fala assim: você pode, você consegue, você treinou, é possível. E eu tive a oportunidade de ver nessas Olimpíadas alguns atletas também dizendo: você pode, você se preparou, você consegue. E se a gente olhar para o que essas pessoas estão fazendo, talvez sem até mesmo saber, elas estão reproduzindo aquilo que a Bíblia já fala sobre aquilo que Paulo fazia. Crie e por isso declarei. Crie e por isso falei. Diga ao fraco: sou forte. É você determinar aquilo que você quer viver. É você declarar aquilo que está do lado de dentro para que se torne uma realidade do lado de... Agora, se uma pessoa chega para você e fala assim: e aí a situação? Eu não consigo. Se você está dizendo que não consegue, quem que vai mudar você de ideia? Quem? Então para de dizer que você não pode. Então para de declarar que você não consegue. Não é um positivismo, querido. Não é um determinismo. É um modo gerador de fé. Porque a fé é um dom. E se é um dom, pode ser aperfeiçoado. Agora, se você não consegue declarar aquilo que você quer viver, foi Paulo que disse: crie e por isso declarei. Aí você vê o Cristiano Ronaldo: você pode, você consegue. O que você tem declarado? Rafael, tá difícil. Então você só tem declarado que é difícil. Agora, quando você declara que mesmo sendo difícil, você pode, o que você está dizendo para você mesmo? Porque, querido, a maior guerra primeiro, ela é vencida aqui, ó, depois do lado de fora. É mais difícil vencer do lado de dentro, mas depois que você consegue vencer você mesmo, você vai conseguir vencer do lado de fora. Porque se você não desistir, mais cedo ou mais tarde, você vai vencer no nome de Jesus. Então, se o Espírito Santo falou com você através dessas 5 grandes mulheres, e se você precisa, de alguma forma, ser startado para que coisas na sua vida possam ser mudadas, se o Espírito Santo falou com você, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas se é com você, se o seu coração aquecia enquanto eu ministrava, levante suas mãos aos céus e declare aquilo que você quer viver. Declare verdadeiramente aquilo que você quer viver na sua vida, mesmo que não esteja real diante dos seus olhos. Comece a declarar que você pode, porque Deus
Vivendo em Cristo sempre te conduz em vitória. Comece a declarar que é possível, porque se Deus é por você, quem será contra você? Comece a profetizar na sua vida sobre os seus sonhos, sobre os propósitos que Deus tem para você. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, onde houver uma mão erguida aos céus, a Ti, sinalizando que essa palavra encontrou guarida no coração. Fortaleça esse homem, essa mulher, esse jovem, que eles possam ter atitude, mesmo que não tenham um pai rico, um pai influente, como essas mulheres não tiveram. Mas se eles tiverem atitude e confiança no Senhor, tudo é possível ao que crê. Nós declaramos que os nossos pés não serão amarrados. Nós declaramos que não iremos desistir, não iremos recuar, não iremos retroceder, porque nós não somos segundo os que retrocedem. Declaramos, Pai, aquilo que queremos ver, cremos e por isso profetizamos. É possível, acontecerá. Nós declaramos que veremos a bondade do Senhor, ainda que a porta esteja fechada, ainda que muitos tenham declarado que é um ponto final. O Senhor é aquele que muda história, que muda de ideia, que reverte a lei em favor daqueles que têm atitude de um posicionamento de fé legítimo diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, faça na vida de homens e mulheres aqui, assim como o Senhor fez na vida dessas 5 personagens anônimas da Bíblia, porque poucos foram aqueles que conheciam a história dessas 5 mulheres, mas hoje saímos daqui inspirados por elas, porque não eram influentes nem importantes, mas resolveram ter um posicionamento de fé e de atitude, e que fez a diferença, beneficiando não somente a elas mesmas, mas toda uma geração que seguiu depois delas. Abriu caminho para uma jurisprudência diante de uma atitude. Que a nossa geração possa colher frutos de atitudes que hoje tomamos diante do Senhor. Guarda a nossa casa e os nossos filhos. Repreenda toda a ação do inferno sobre nós. E que logo ao sairmos daqui possamos colocar em prática os ensinamentos da Tua palavra. Essa é a nossa oração. Agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê comigo, dê a melhor salva de palmas aí.